Ok. Hoje é dia de falar, da gente começar um assunto novo, um assunto legal, que é o assunto da lógica fuzzy, ok? Lógica fuzzy é uma coisa muito importante. Muito importante porque nós, seres humanos, nós somos seres muito imprecisos. Então tem uma brincadeira antiga e muito interessante, que é a do copo cheio e copo vazio, né? Se você pegar um copo enchendo pela metade e aí você vai perguntar para 10 pessoas: esse copo ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Dizem que os otimistas vão falar: não, ele está meio cheio. Os pessimistas, por outro lado, vão falar que o copo está meio vazio. E aí vai depender, tem até uma outra brincadeira, né, que fala que o existencialista fala que o copo está sempre cheio, porque o outro resto é ar, né, que tem, ele está cheio metade de ar, metade de água, enfim. O cerne dessa discussão é o quanto nós, pessoas, somos inexatos. Se você for pensar de forma mais exata, de forma mais racional, o copo está cheio. Você não especificou de quê? Então ele está cheio de água, uma parte de água e outra parte de ar. Mas nós, seres humanos, a gente não pensa assim, entendeu? Então, a gente às vezes está trabalhando com desenvolvimento de software, com sistemas, com programação, e a gente está acostumado a raciocinar pela exatidão do computador. Só que nós, seres humanos, no nosso dia a dia, nós somos muito inexatos. A gente faz descrições vagas das coisas, descrições imprecisas. Nós somos pessoas muito indecisas também. Nós somos pessoas ambíguas, particularmente nossa linguagem é muito ambígua. Então, como é que nós vamos conciliar essas duas questões? Nós precisamos representar o mundo, né, utilizando a inteligência computacional. É uma tentativa de fazer com que computadores, de trazer o raciocínio computacional próximo para o raciocínio humano, e o raciocínio computacional é super exato e nós somos super inexatos, né? Para isso, com essa finalidade, é que surge a lógica fuzzy. E essa palavra fuzzy, ela significa difuso, ela significa nebuloso, impreciso, significa vago. Então ela se contrapõe à lógica precisa, à lógica exata que os computadores estão acostumados a trabalhar e trazer isso para uma lógica inexata, uma lógica imprecisa, uma lógica vaga, ok? Então, a lógica fuzzy, ela é uma alternativa matemática para se lidar com imprecisão. A gente já conhece uma alternativa matemática para isso, que é a teoria das probabilidades. Okay? Quando tem várias coisas que podem acontecer, eu estimo probabilidades para aquelas coisas. Aí tudo é possível, mas com um determinado conjunto de probabilidades. A lógica fuzzy é diferente. Ela também trata da imprecisão, mas ela trata da imprecisão com outra perspectiva, né? A imprecisão da lógica fuzzy é que as coisas, alguns conceitos, eles não têm limites rígidos. E, às vezes, alguns conceitos eles podem acontecer simultaneamente em diferentes graus de pertinência. Na probabilidade é diferente. Só um evento vai acontecer. Você não sabe qual é o evento que vai acontecer. Você estima probabilidades diferentes para estimar a incerteza da ocorrência de cada um dos eventos. O meu fuzzy é o contrário. O contrário não, desculpa, é diferente. No fuzzy, eu estou falando que um determinado evento ele pode pertencer a mais de uma categoria ao mesmo tempo, entendeu? Que os eventos eles são sobrepostos, eles não têm limites rígidos. Então vamos pensar em algumas categorias aqui de conceitos que não têm esses limites rígidos. Por exemplo, quando você pega a escala do bebê, quando é que o bebê ele vira uma criança? Ele sai do estágio bebê e vira uma criança.
Se você perguntar ao médico, um pediatra, ele vai falar, é com tantos anos. Só que nós sabemos que a coisa não é assim, chega, tem um degrauzinho, e aí, às 23 horas e 59 minutos da noite do dia anterior, ele é um bebê. À meia-noite do dia atual, ele vira uma criança. Como assim? Subir um degrau assim em uma fração de centésimo de segundo? Não. Isso é um processo gradual que vai ao longo dos anos, que não é o mesmo, a idade não é a mesma para todas as crianças. Tem umas que se desenvolvem mais rápido, tem outras que se desenvolvem mais lentamente. Então não dá para você chegar e cravar, é com essa idade, exatamente com essa idade, que a pessoa sai de um patamar e vai para o outro. E isso vale para todas as faixas etárias. Tanto de criança, de bebê para criança, de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, de adulto para idoso. Ok? Não dá para estabelecer um marco definitivo. Até para velho, tem gente que envelhece muito mais rápido, que fica idoso muito mais rápido, e por outro lado, tem idosos de 70 anos com muito mais disposição do que, teoricamente, jovens de 40 anos. Entendeu? Então, essas definições elas não são precisas. E o mesmo a gente pode aplicar para uma série de outras situações, como, por exemplo, a questão de peso. De esquálido para magro, de magro para esbelto, de esbelto para gordo, de gordo para obeso. Aí você tem que avaliar não só o peso, mas você tem que avaliar a quantidade de massa muscular, de massa óssea, de altura, a idade, ok? Então, não dá para você fazer essa escala simples. E aí, por exemplo, quando você está dirigindo, se você pega uma pessoa mais medrosa no carro, a diferença entre o que você considera lento e o que ela considera lento, entre o que você considera rápido e o que aquela pessoa considera rápido, é muito grande. Então, esses conceitos, você tem sem número de conceitos, ok? Que não tem definições rígidas. Temperatura, cada ser humano tem uma temperatura que ele acha agradável, uma temperatura que ele acha fria, uma temperatura que ele acha quente. E aí, o cara que mora lá na Antártida, com certeza ele tem uma definição de temperaturas muito diferente do cara que mora lá no deserto do Saara. Entendeu? E aí, a questão de, por exemplo, estatura, alto, mediano, baixo, depende de cada lugar. Frequência, enfim, todas essas coisas não têm definições rígidas. Tem todas definições que são imprecisas e vagas. Então, no entanto, apesar de que a definição dos limites de cada conceito aqui é muito impreciso, você sabe que por trás de cada um daqueles conceitos existe uma réguazinha, né? Existe uma escala numérica que representa aqueles conceitos. Entendeu? Eles têm uma noção de ordem, por exemplo. Embora nem todo conjunto nebuloso tenha noção de ordem. Mas aqueles conjuntos de valores lá, eles podem ser traduzidos em faixas de valores. Por mais que essas faixas de valores, elas se sobreponham. Ok? Então, o que a gente está utilizando aqui é utilizar palavras para descrever subconjuntos numéricos de uma mesma escala numérica. A gente utiliza aqueles conceitos para definir regiões, intervalos, cujos limites inicial e final não são extremamente rígidos. Ok? O que dá para fazer com isso? Dá para fazer muita coisa com isso. Isso significa que a gente entrou aqui numa área de conhecimento da computação com palavras. Computação com palavras. A gente está acostumado a fazer computação com números, ou com booleanos, ou com números inteiros, ou com números reais. Agora nós vamos fazer computação com palavras. Com palavras. E aí a gente entra no reino da soft computing, ou da computação light, que é a área da computação, que a gente já viu muitas coisas dela aqui na disciplina de inteligência computacional, mas a soft computing é aquela área da computação
em que você abre mão da rigidez matemática dos conceitos para lidar com uma computação mais próxima do ser humano, mais imprecisa e mais suave. Então, o que dá para a gente fazer com isso? Por exemplo, aproximar funções. Como que eu consigo escrever uma função arbitrária, ou seja, uma função qualquer, beleza? Usando apenas palavras. Você conseguiria, se você tivesse que explicar, que descrever para alguém o funcionamento o comportamento desta função aí, que está aí em verde, né? Sem usar números. Só usando palavras. Ok? Então, eu tenho uma função, que é f, que pega valores da variável x e transforma em valores da variável y. Eu não sei que função é essa, eu não sei qual é a matemática que está ali por trás. Por mais que a gente olhe aqui, ela parece muito óbvia, né? Mas eu não sei qual que é a função matemática que está ali naquela função f. Ok? Vamos fazer de conta que é uma função muito difícil. Beleza? Então, eu tenho que descrever essa função f, que eu não sei como é que ela funciona, utilizando apenas palavras. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Bom, vou começar aqui pela variável x. Você vai ver que o zero é o fundo da bacia. Né? É o mínimo que a função chega no zero. Quando ela vai do zero para a minha direita, ela sobe até chegar no ponto mais alto. Quando ela vai do zero para a minha esquerda, ela também sobe até chegar no ponto mais alto. Ok? Então, eu digo que o centro é o zero, a minha esquerda é indo para o número menos 6 e a minha direita é indo para o número 6. Já a minha variável y, eu tenho um valor que é alto, que é o 40, eu tenho um valor mais baixo, que é zero. Entendeu? Então, eu poderia dividir essas variáveis aí em regiões, em palavras. Então, eu tenho, para a minha variável y, eu tenho o baixo, eu tenho o alto, né? A variação aí. Eu poderia colocar até o médio aqui, mas acho que não é necessário. E na minha variável x, eu tenho o conjunto que tende para a esquerda, eu tenho o conjunto que tende para a direita e eu tenho o conjunto do centro. Beleza? Tá, mas e aí? Até aqui eu só descrevi o conjunto dos valores das variáveis x e da variável y. Como é que eu descrevo o comportamento da variável? Bom, é simples. Eu vou criar umas regrinhas que dizem que quando o meu x ele tende para a esquerda, então o meu y ele tende para o valor mais alto. Quando o meu valor de x ele tende para o centro, então o meu valor de y ele tende para o valor mais baixo. E quando o meu valor de x tende para a direita, então o meu y ele tende para o valor mais alto de novo. Então, essas três regrinhas que eu acabei de criar aqui, elas descrevem perfeitamente essa minha função. Não sei qual que é a matemática que está ali por trás. Eu sei que eu consigo transformar aquela função f, descrevê-la perfeitamente, utilizando essas três regras aqui. Não utilizei nenhum número, não utilizei nenhuma função matemática, só utilizei palavras. Ok? Então, olha só, como é que eu vou transformar esse meu conjunto de palavras aqui em números de novo. Então, vamos definir, então, de forma um pouco mais rigorosa, o que é esquerda, centro e direita e o que é esse baixo e alto. Palavras, elas têm uma zona de influência, ok? Então, você tem, por exemplo, o centro. O ápice da zona de influência do centro é ali no entorno do número zero. E essa zona de influência ela vai diminuindo, quanto mais você vai para a esquerda e quanto mais você vai para a direita. A mesma coisa, ali na esquerda, você tem a zona de influência dela, que o ápice dessa zona de influência é no número menos 6. E ela vai diminuindo até chegar no zero, e no zero ela desaparece.
Direita, você tem o ápice da influência dela no número 6, positivo. E ela vai diminuindo conforme chega no zero, e quando ela chega no zero, ela desaparece, essa zona de influência. Já o centro, ele tem o ápice de influência no zero, e a influência dele, ele vai decrescendo à esquerda e crescendo à direita, até eles desaparecerem em menos 6 e 6, respectivamente. Beleza? Então, você vai ver que cada função daquela, cada uma dessas funções que está aqui, aqui define a esquerda, aqui define o centro e aqui define a direita, ela é uma função, uma gaussiana, tá vendo? Onde você tem a região de influência dela é um intervalo da faixa de dados, certo? E essas zonas de influência, como vocês podem notar aqui, elas estão misturadas, ok? A zona de influência de um conceito, ela entra dentro da zona de influência de outros conceitos. Eles estão misturados, eles estão sobrepostos, beleza? E aí, quando você essa influência de cada função daquela, de cada conceito daquele, a gente pode medir ele utilizando uma porcentagem, que vai de zero influência, quando ele não tem influência nenhuma, até influência 1, que é em 100% de influência, que é o ponto de máxima influência de cada uma daquelas funções. Ou seja, cada uma daquelas funções, daqueles conceitos ali, ele tem uma função dessa que abrange uma região de influência, e existe uma área dessa região de influência que tem mais influências do que outras áreas. Ok? Então, a mesma coisa a gente pode pensar lá para o alto e para o baixo. O alto, ele tem 100% de influência no valor 40. E essa influência, ela vai descendo até chegar lá no valor 0, quando ela acaba a influência do conceito alto. Já o baixo, ele tem 100% de influência lá no 0. E essa influência, ela vai diminuindo até zerar lá por volta do valor 40. Ok? Então, eu tenho esses dois conceitos, o conceito alto e o conceito baixo. Agora, eu tenho uma noção mais matemática do que significam essas regras aqui. Ok? Bom, se eu tenho aquele conjunto de regras, né? Essas 3 regras. O que eu estou fazendo com essas 3 regras? Eu estou definindo um comportamento complexo sem utilizar ou sem saber as regras matemáticas e os números que estão por trás daquela função que eu estou tentando representar. E aí, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo representar qualquer comportamento muito complexo, abdicando de entender a matemática que rege esse conceito por trás. Eu vou criar regras, e essas regras elas usam esses termos linguísticos, e cada termo linguístico é um conjunto fuzzy. Por trás do conjunto fuzzy é que estão os números. E as regras, né, o relacionamento entre os conjuntos fuzzy é que dita o comportamento, e não mais fórmulas matemáticas. Então, toda regra na lógica fuzzy ele tem esse formato. Se eu tenho um precedente, né? Então, aí vem o meu consequente. Eu também posso representar isso como precedente, uma setinha. Essa setinha significa implicação lógica, consequente. Onde o meu precedente são as minhas variáveis de entrada e o meu consequente são as minhas variáveis de saída. Ok? Então, volta aqui. Então, aqui eu estou usando quando, mas poderia se. O ser a palavra se. Então, vamos reler essas regras aqui, ó. Se o meu x ele está indo para a esquerda, então o meu y está indo para o alto. Então, eu tenho o se, o meu precedente, esse conjunto aí que tem as variáveis de entrada, que ele tem que ser satisfeito para eu poder aplicar o então. Ou seja, fazer a implicação lá nas minhas variáveis de saída. Ok? Então, essas são as minhas regras fuzzy.
que eu fiz aqui, até agora? Eu peguei as minhas variáveis e dividi elas em conceitos, e cada conceito tem um intervalo de valores. Só que esses intervalos eles são sobrepostos. E depois eu descrevi o comportamento de uma função, ou seja, entre os valores das variáveis, como relacionamentos entre conceitos. Isso aí são as regras nebulosas. Ah, beleza. Até aqui você só definiu. Mas como é que eu calculo valores dessa função utilizando a descrição textual? É aqui onde o bicho pega. Então, eu poderia explicar, eu poderia definir também, calcular um valor numérico para y, utilizando só conceitos, sem utilizar números. Então, por exemplo, e quando o x ele é meio esquerda e meio centro, ou seja, ele é um valor que não está nem completamente lá na esquerda e nem completamente no centro. Eu não usei o número para definir isso, mas isso é possível, porque eu utilizei aqui meio, meio, metade. Então, é metade do caminho entre o centro e a esquerda. Ou seja, eu posso fazer implicação diretamente disso aí na saída. Se ele é meio esquerda e meio centro, olha só, eu tenho um conjunto de valores lá. Cadê a minha regra? Esquerda e centro. São duas regras diferentes. X é a esquerda e X vai para o centro. Estou aplicando duas regras. A última regra, que é X é a direita, ela não entra aqui. Beleza? Então, automaticamente eu vou pegar essas regras e vou aplicar, eu vou implicar a saída, que é a saída de cada uma daquelas regras. Olha só. Que aí o y vai ser meio baixo, quando o x vai para a esquerda, o y é alto. Se o x vai meio para a esquerda, então o meu y vai meio para o alto. Se o x vai meio para o centro, então o meu y vai meio para baixo. Então, a implicação aqui é y é meio baixo e meio alto. Eu achei o valor daquela função, eu achei uma região daquela função e eu ainda não coloquei número nenhum. Mas vamos colocar número nessas coisas. Se o meu x é igual a menos 3, então se o menos 3 é o meio do caminho entre o zero, que é o conjunto central, do meio, né, do centro, e o meio do caminho indo para a esquerda, que o centro é menos 6. Então, ele é 50% esquerda e 50% centro. Ou seja, o meu y, a minha variável de saída, ela vai ser 50% alto e 50% baixo. Né? Então, olha só que interessante. O conjunto alto, o ápice lá do conjunto alto é o valor 40. E o ápice do conjunto baixo é 0. 50% do valor do conjunto alto é 20 e 50% do zero é 0, né, do conjunto baixo. Ou seja, o meu y ele é igual a 20 para o meu x igual a 3. Eu consegui fazer o cálculo de toda aquela função que eu não sei, sei lá, eu não sei a matemática que está ali por trás, mas eu cheguei no valor dela utilizando apenas aquele meu conjunto de regras. Okay? Eu fiz a matemática sem fazer a matemática, sem saber o cálculo correto. Então, a lógica fuzzy, ela transforma os valores de uma variável de entrada em conceitos. Qual a porcentagem de influência do conceito para aquele valor? Ok? E aí eu seleciono as regras que se aplicam àqueles conceitos e transformo de volta aqueles conceitos em números. Agora além de representar a função, eu consigo fazer cálculos com essa função representada, sem saber a função original que está ali por trás. Ok? Então, vamos formalizar esses conjuntos nebulosos. Bom, como é que a gente vai formalizar isso aqui? A gente está acostumado, a gente aprendeu lá no ensino fundamental a teoria dos conjuntos, né? E a teoria dos conjuntos, que a gente chama de conjuntos discretos.
pessoal da lógica fuzzy costuma chamar de crisp sets. Crisp quer dizer pontiagudo, né? Quer dizer, é um ríspido. Né? Esse conjunto discreto ele é ríspido porque ele tem uma borda muito ríspida. Ou você está dentro daquele conjunto, ou você não está dentro daquele conjunto. Então, aí, por exemplo, eu tenho o conjunto X. O conjunto X ele tem dois elementos, o elemento A e o elemento B. E eu tenho o conjunto Y, que está por cima do conjunto X, e ele tem o conjunto B e o conjunto C, de tal forma que C e aquele D, eles não pertencem ao conjunto X. E o meu conjunto A e D não pertencem ao conjunto Y. E o meu elemento D não pertence nem ao conjunto X e nem ao conjunto Y. Ok? Então, a questão aqui ela é booleana. Ou você pertence ou você não pertence. Né? É o que a gente chama de dicotomia. Ou é ou não é. Beleza? Já os conjuntos nebulosos, eles têm outra característica. Então, a função de pertinência dele não é booleana. Todos os elementos aí pertencem a todos os conjuntos, só um determinado grau de pertinência. E esse grau de pertinência ele vai de 0 até 1, ou de 0% até 100%. Então, olha lá. Você vê que o conjunto X e o conjunto Y, eles não têm um limite rígido. Eles não têm uma fronteira muito rígida. Você tem um ponto central, que é o mais assim, esse aqui com certeza é o conjunto X, que é o mais concêntrico ali. E quanto mais longe dessa região mais escura, você vai ver que ele está mais fora. Mas onde que termina, onde que começa o dentro e onde que começa o fora? Não é muito bem delimitado. Então eu posso dizer, por exemplo, que o meu D ele pertence ao conjunto X. Ele pertence ao conjunto X? Pertence, com algum grau de pertinência, que pode ser muito próximo de 0. O A ele está muito dentro do conjunto X, ele tem um grau de pertinência maior, ele pertence mais ao conjunto X do que o D. E assim vale para todos os outros conjuntos aí. Então, olha a diferença entre o conjunto nebuloso, que não tem limites rígidos, e o conjunto discreto, que é o conjunto booleano tradicional. Então, todos esses conjuntos, eles têm um negócio chamado função de pertinência. Ou seja, é uma função que você passa um elemento do conjunto e ele vai te dizer se aquele elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Nos conjuntos tradicionais, essa função de pertinência ela é booleana. Ou seja, o resultado é sempre ou 0 ou 1, ou falso ou verdadeiro. Nos conjuntos nebulosos, essa função de pertinência ela deixa de ser booleana para ser um intervalo entre 0 e 1. 0 significa que ele não pertence nada àquele conjunto. 1 significa que ele está muito dentro do conjunto, mas ele tem todos os valores intermediários, os infinitos valores intermediários entre 0 e 1. Lembrando que entre 0 e 1 existe um infinito, né? Então, você pode ter um valor, um elemento que ele está dentro do conjunto 0,0000015. Entenderam? Ele está dentro daquele conjunto, muito para fora, mas 0,00015 dentro. Então, essa é a diferença entre um conjunto normal e um conjunto fuzzy. Ok? Então, o grau de pertinência da lógica fuzzy, ele mede a incerteza e a precisão de qualquer elemento com relação a um conjunto nebuloso, que é um conceito, que é alguma coisa. E aí você tem um relacionamento de meio dentro, meio fora, completamente dentro, completamente fora, mais para dentro do que para fora, mais para fora do que para dentro. Tudo isso você consegue ajustar com essa função de pertinência, com esse valor que está entre 0 e 1. Mas, por favor, não confunda isso com probabilidades. São ideias diferentes. Né? Só para revisar,
A pertinência nebulosa é se você está mais para dentro ou mais para fora. A probabilidade, que também é um número entre 0 e 1, vai acontecer ou não vai acontecer. Mas se acontecer, só vai acontecer um conceito daqueles. Ok? Já o conjunto nebuloso, ele permite, já a lógica nebulosa permite que mais de um conjunto nebuloso aconteça com pertinências diferentes. Então, o que é um conjunto nebuloso? O conjunto nebuloso, ele é composto por um nome, né, que é o conceito que ele representa, pelo universo de discursos, ou seja, é o intervalo de valores da variável original que ele cobre, e por uma função matemática, que é a função de pertinência. Essa função matemática, a gente representa ela utilizando essa letra grega mi, ok? Esse uzinho aí não é um u, é a letra grega mi, ok? Então, com esse mi aí, ele é a função de pertinência, ele recebe um valor real, que é um valor da variável original, e devolve um valor no intervalo entre 0 e 1. Ok? Dizendo se aquele conjunto, se aquele valor real, ele está dentro desse conjunto nebuloso ou mais fora dentro desse conjunto nebuloso. Então, existem várias funções de pertinência, mas assim, várias mesmo. A gente vai passar rapidamente aqui só pelas três principais, que são a triangular, a trapezoidal e a gaussiana. Essas três aí, elas são suficientes para você descrever 99% das funções, dos problemas. Então, a primeira é a função triangular. Olha só que interessante. Você tem 3 parâmetros nessa função de pertinência, né? Quais são os 3 parâmetros? O parâmetro o parâmetro A é onde que aquele conjunto nebuloso ele começa a existir. Aí o A ali, a pertinência de qualquer elemento que está do domínio ali é igual a 0. Mas a partir que ele vai andando ali do A até o B, essa pertinência vai crescendo. Até que quando ele chega no B, no parâmetro B, a pertinência é igual a 1. Ou seja, ele está completamente dentro do conjunto nebuloso. Ok? E aí, do B para o C, ela vai diminuindo, ou seja, ele está saindo do conjunto nebuloso, ele está se afastando do núcleo do conjunto nebuloso. Até que quando ele passa do valor C, ele está completamente fora daquele conjunto nebuloso. Ok? Então, a forma matemática disso é bem simples, está em cima. Para você saber a pertinência de um valor X qualquer, para esse conjunto nebuloso, você passa esse X e os parâmetros A, B, C, que o A e o C são a base da pirâmide e o B é o topo da pirâmide, o ponto de concentração. Beleza? Outra função, por exemplo, é a função de pertinência trapezoidal. Ela parece bastante com a função triangular, só que na triangular você só tem um valor que tem a máxima pertinência. Ou seja, só tem um valor cuja pertinência é igual a 1. Ok? E aí, passou desse valor, você já diminui a pertinência gradualmente. A função trapezoidal, ela tem um intervalo de valores de máxima pertinência, que é o intervalo entre o B e o C. Aqueles ali são o núcleo dos valores do conjunto nebuloso. E você tem uma área de transição, que é essa área que está entre o A e o B e o C e o D. Então, você tem um núcleo central do conjunto, que é o intervalo de valores, e tem uma zona cinza ali, que é a transmissão entre o núcleo e o final do conjunto nebuloso. Ok? E você... Só que o problema desses dois conjuntos, dessas duas funções de pertinência, tanto a triangular quanto a trapezoidal, é porque elas são muito quadradas. Né? Literalmente, a palavra que eu vou definir aqui é quadrado. Né? Ela ainda tem uma transição muito, sei lá, linear. Para isso, para quando você precisa de transições mais suaves entre os conceitos, a gente utiliza, por exemplo, a função de pertinência gaussiana. A função de pertinência gaussiana ela precisa de 2 parâmetros. O parâmetro A, que vocês podem ver aí, que é o centro do conjunto nebuloso,
que é o ponto de máxima pertinência, esse valor, e você vai ver que a pertinência ela vai gradualmente diminuindo à esquerda e à direita. A mesma coisa da função triangular. Porém, a função gaussiana, ela faz isso de forma mais suave, ok? E aí existe uma diferença. O parâmetro B é a dispersão em torno do valor central, ela vai do ponto central até acabar a pertinência, são 2 valores de B. Né? São 2, isso aí a gente associa com o A, a média, e o B, o desvio padrão. Então, da média até acabar a pertinência, zerar mesmo, são 3 desvios padrões. Mas para ela ser muito próximo de zero, praticamente zero, são 2 desvios padrões. Ou seja, então, esse conjunto gaussiano, ele é centrado no parâmetro A, e a zona de máxima influência dele está 2B à direita e 2B à esquerda. Então, vamos só aplicar isso aqui, um exemplo simples. Vocês estão acostumados com esse exemplo aí, que são um regime de conceitos, né? Que o pessoal pega as notas e aí, de um ponto para o outro, o cara tá lá com 39,75 pontos, ele vai ser reprovado, não pode nem fazer prova final. E o cara que está com 40 pontos na bucha, ele já pode. Poxa, mas não é muito abrupto por causa de 25 décimos, um num poder e outro poder? Todo mundo reclama isso. Eu concordo plenamente. Então, por exemplo, o cara que está com 59,8 pontos, ele tem que fazer recuperação, tem que fazer ele tem que entrar na... esqueci. E o cara que está com 60 pontos na bucha, ele tem que seguir. Então, isso é muito incoerente. Isso é completamente incoerente. Concordo plenamente com quem reclama disso. O correto é que esses conceitos eles fossem um pouco mais, sei lá, interpostos, entendeu? O cara que está com nota insuficiente, ele não é tão diferente do cara que está com regular, entendeu? Existe uma zona ali do cara que é completamente insuficiente, do cara que está entre o insuficiente e o regular, ok? A mesma coisa, o cara que está entre o regular e o bom, não é um limite rígido, assim, para dividir essas notas. Existe uma zona ali onde o cara está entre regular e bom, ok? Ou seja, eu transformei esta escala aqui em conceitos nebulosos. Dividi aquele conjunto de valores em 3 conjuntos nebulosos. O conjunto insuficiente, que eu utilizei a função de pertinência trapezoidal. Olha os parâmetros, 0, 0, 30 e 50. Tá aqui, ó. A linha vermelha. A minha função regular, que ela entra dentro do insuficiente e vai até mais ou menos lá dentro do bom. Eu vou utilizar a função de pertinência triangular com os parâmetros 30, 50 e 70. Ela começa a ser regular no 30. O ápice do regular é quando ele tem 50 pontos e ele termina de ser regular lá no 70. Eu tenho o bom, que ele começa ali um pouco abaixo dos 60, a média dele lá é nos 75 e ele vai mais ou menos até o 90. E eu tenho o cara com o perfil que está no conjunto excelente, que ele começa lá no 80, ainda uma transição entre o bom, né? Finalzinho do bom, e ele atinge o ápice quando ele chega lá no valor 100. E aí esse cara, ele é totalmente excelente. Beleza? Então está aqui um particionamento desse conjunto aqui, utilizando conjuntos nebulosos. Então, mesma coisa, vamos voltar naquela função lá, da nossa função f. Como é que eu fiz o particionamento disso aqui? Olha lá. Nós já tínhamos mostrado. Eu tenho aí, na variável x, 3 conjuntos nebulosos, esquerda, centro e direita. Eu tenho
na minha variável y, dois conjuntos, o baixo e o alto. Beleza? A gente já tinha visto isso visualmente, mas e numericamente? Como que é isso aqui? Só um minutinho. Então, aqui, eu posso ver que na minha variável x, eu dividi ela em três conjuntos, esquerda, centro e direita. Utilizei funções de pertinência gaussianas, onde a minha função gaussiana, que representa o conjunto esquerda, é centrada no valor 6, com desvio padrão 1. A minha função centro também é uma gaussiana centrada no zero com desvio padrão 1. E a minha direita também é uma gaussiana centrada no valor 6 com desvio padrão 1. Já aqui, os meus conjuntos nebulosos da variável y, eu utilizei funções triangulares, onde a minha variável baixa ela começa no -1, é só para não ficar um em cima do outro, né? Os dois primeiros parâmetros um em cima do outro. O ápice dessa função triangular é no valor 0, ok? Ali a função baixo. E ela deixa de existir na função 40. Vai diminuindo gradualmente até chegar no valor 40. Já a minha função alto, ela começa a existir no valor 0, a função vermelha. E ela vai crescendo gradualmente até chegar no ápice, que é o valor 40. E ela deixa de existir no valor 41. Então, eu consegui representar aqui, utilizando essas funções de pertinência, ok? Aqueles valores que descrevem a minha função f, que eu não sei qual que é. Beleza? Então, agora nós vamos falar de uma coisa que a gente já fez. A gente pegou um valor numérico e transformou ele em valores fuzzy. E o nome disso a gente chama de fuzzificação. Eu transformo as entradas numéricas das minhas variáveis em graus de pertinência de uma variável linguística. Ok? Então, se eu tenho um conjunto fuzzy, eu vou chamar esse conjunto fuzzy de A, e um valor x, a pertinência desse valor x nesse conjunto A, eu sempre, olha lá, eu utilizo esse tio aí na frente, esse tio aí na frente é para representar um valor fuzzy. Um valor fuzzy, ok? Então, tudo que tem tio na frente significa um valor fuzzy. Então, qual que é o valor fuzzy de x no conjunto A? Aí eu chamo a função de pertinência de A, que é o mi, esse mizinho com o A embaixo, a função de pertinência do conjunto A, e passo o valor x para aquela função de pertinência. E ela vai me retornar um valor entre 0 e 1. Então, esse meu tio x, ou seja, o meu x fuzzy, para o conjunto A, ele é um valor entre 0 e 1, representando o quanto que esse valor x está dentro ou fora, dentro e fora do meu conjunto A. Só que eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso só para um. Se eu tenho lá, por exemplo, a variável x, né? O meu x, eu tenho 3 conjuntos nebulosos. Então, eu utilizo a minha variável x numérica, ela vai de -6 até 6. Esse é o universo de discurso. Agora, a minha variável x nebulosa, tio x, ela tem 3 valores, que é esquerda, centro e direita, que são os 3 conjuntos nebulosos. Então, se eu pego um valor x, ó, veja bem, x maiúsculo é a variável, x minúsculo é um valor daquela variável. Se eu tenho um valor numérico x igual a -3, o valor fuzzy daquele valor numérico, ou seja, tio x, é igual a função de pertinência do conjunto esquerda para aquele x, a função de pertinência do centro para aquele x, a função de pertinência da direita para aquele x. Aí eu vou gerar os 3 valores nebulosos, referente a cada um dos 3 conjuntos nebulosos. E aí, por exemplo, -3, ele é 0,5 para a esquerda, 0,5 para o centro e nada para a direita. Então, esse conjunto de valores aí, 0,5, 0,5 e 0,
eles são o valor nebuloso, ok, do valor numérico x igual a 3. Então, eu tenho as pertinências do valor menos 3 para cada um dos conjuntos nebulosos da minha variável nebulosa tio x. Tio x maiúsculo, né? Ok? Então, para eu defusificar, uma coisa é fuzzificar, é pegar o valor numérico, certo? Pegar o valor numérico e transformar ele em um valor fuzzy. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero pegar o valor fuzzy e transformar de volta no valor numérico. Como é que eu faço isso? Então aí eu pego, existem várias formas de fazer isso. O método mais comum é o método do centro de área, o método do centroide. Eu vou pegar, olha só, como que esse cálculo parece difícil quando você olha assim, mas ele é muito simples. Veja bem, vamos começar pelo numerador. Cada conjunto nebuloso, ele tem um ponto médio. Se você pegar no triângulo, o ponto médio é aquele lá no topo da pirâmide. Se você pegar numa trapezoidal, você vai pegar o valor médio daquele platô mais alto lá, é o ponto médio. E na função gaussiana, você especifica lá, é o A, né? É o ponto médio. Então, esse PA aí é o ponto médio de cada conjunto nebuloso. É o ponto central daquele conjunto nebuloso. Certo? Aí, eu vou multiplicar este ponto central pela pertinência, né, pelo valor nebuloso de x naquele conjunto. Então, veja bem, quando eu fuzzifiquei o meu xzinho, o meu x nebuloso, ele não é um vetor contendo a pertinência daquele valor numérico para cada conjunto nebuloso, que aí é o meu tio x esquerda, meu tio x centro, meu tio x direita. Essas são as pertinências do valor x para cada conjunto nebuloso. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas pertinências aqui pelo centro de cada um daqueles conjuntos nebulosos, que é o esquerda, o centro, o ponto central do conjunto esquerdo, o ponto central do conjunto centro, o ponto central do conjunto direita. E vou somar esses valores, o resultado dessas multiplicações. E depois eu vou dividir pelo somatório das pertinências. Ok? Isso, por que eu tenho que fazer essa divisão pelo somatório das pertinências? Porque aqui nós estamos vendo que a soma das pertinências deu igual a 1, meio e meio. Mas isso nem sempre vai ser verdade. Nem sempre vai ser verdade. Vão acontecer muitas vezes onde a pertinência vai dar só meio, né? Aí eu tenho que dividir lá, multiplicar pelos centros de todos os conjuntos e dividir por meio, beleza? Então, esse daqui é o método de defusificação. Vamos pegar lá, por exemplo, eu tenho o conjunto esquerda, o xão, variável nebulosa xão. Eu tenho os conjuntos esquerda, centro e direito. E eu tenho para cada conjunto um ponto central. O ponto central da esquerda, o ponto central do centro, o ponto central da direita. Que são os valores menos 6, 0 e 6. Certo? E eu tenho o meu valor fuzzy, né? Que são as pertinências de x para cada um daqueles conjuntos, né? Que é o meu tio x esquerda, meu tio x centro, meu tio x direita. Que são os valores meio, meio e 0. Então, quando eu faço aquela fórmula lá, eu pego o meu meio, o meu tio x esquerda, multiplico pelo ponto central da esquerda, que é 0,5 vezes menos 6. Somo com o meu tio x centro multiplicado pelo ponto central do centro, que é 0. O meu tio x direita, que é 0, multiplicado pelo ponto central da direita, que é 6. Ou seja, eu nem coloquei. Eu até ignorei o direita e o aqui, porque eles é 0 de qualquer forma, né? Ou seja, meio vezes menos 6 é igual a menos 3. Meio vezes 0 é 0. E 0 vezes 6, né? Que é esse ponto aqui, 0 vezes 6 é 0. Isso aqui deu o quê? Deu menos 3.
Agora eu tenho que dividir pela soma das pertinências. A soma disso aqui é igual a 1. Menos 3 dividido por 1 é igual a menos 3. Ou seja, eu consegui recuperar aquele valor numérico que eu tinha transformado em um vetor de valores de pertinência. Ou seja, o vetor de valores de pertinência é o meu valor fuzzy. Então, eu fiz a defuzzificação. Se a fuzzificação é transformar do valor numérico para as pertinências, ou seja, para o valor fuzzy, a defuzzificação é o caminho inverso, é transformar dos valores fuzzy para o valor numérico, ok? Só isso aqui tem uma utilidade bacana, por quê? Porque eu faço exatamente isso para gerar a saída numérica das regras. Aqui eu fiz uma conversão de tio X para tio X. Mas eu poderia ter feito uma conversão de tio X para tio Y. Ou seja, eu mudei a variável. Eu só utilizei a pertinência. Ok? E isso aí acontece porque o meu precedente ele faz uma implicação lógica com o consequente. O que isso significa? Que a pertinência que eu achei no meu precedente, eu aplico ela no consequente. Então, se eu tenho a pertinência, olha o meu tio X lá, a pertinência do precedente é 0,5 para a esquerda, 0,5 para o centro, certo? Em regras, eu ativei duas delas. Cada uma delas com pertinência 0,5. Esse 0,5, nos valores de entrada, eu vou aplicar eles aos valores de saída que estão no consequente. Então, olha só, eu impliquei que quando o meu x ele é 0,5 para a esquerda, então o meu y ele será 0,5 para o alto. Eu impliquei que se o meu x é 0,5 para o centro, então o meu y será 0,5 para baixo. E agora eu vou defasificar o meu y. Então, a minha variável nebulosa y, que é o y maiúsculo, tio y, ela tem dois conjuntos nebulosos, o baixo e o alto. O ponto central do conjunto alto, do conjunto baixo, aqui está invertido, perdão. Do conjunto baixo é 0 e o do conjunto alto é 40. Então, quando eu pego lá, olha lá a implicação. Qual que é a pertinência, o meu tio Yzinho, olha lá na tabela, qual que é o meu tio Yzinho, né, do consequente para o conjunto alto? É meio. Qual que é o meu tio Yzinho para o conjunto baixo? É meio. Meio vezes 0 é 0. Meio vezes 40 é 20. Então, eu defasifiquei a partir das regras. Então, esta setinha que a gente põe lá, entre o precedente e o consequente, ela é a implicação lógica. O que é implicação lógica? Significa que os conjuntos que estão no consequente terão a mesma pertinência que foi encontrada nos conjuntos que estão no precedente. Com isso, eu consigo fazer a defasificação. A partir dos valores da pertinência dos valores de entrada, eu consigo achar a pertinência dos valores de saída e transformar aquele conjunto nebuloso dos conjuntos de saída, que é esse meu tio Yzinho aí na tabela, eu consigo transformar ele em um valor numérico, que é o meu Y lá embaixo, que é o valor 20. Então, eu tenho a fuzzificação e eu tenho a defuzzificação. Ok? Transformo em conjuntos nebulosos, transformo em conceitos, faço um processamento com esses conceitos, que são as minhas regras, que as regras são o quê? O relacionamento entre os conceitos, combino do jeito que eu acho que deve ser. No fim, eu transformo o valor nebuloso dos conceitos de saída em um número.
Isso é absolutamente não determinístico. Se eu posso fazer qualquer combinação de conjuntos e fazer representar qualquer função que eu quiser, ok? Lembrando que aqui eu estou utilizando uma variável de entrada e uma variável de saída, mas não sou obrigado a fazer isso, né? Eu posso utilizar múltiplas entradas, múltiplas variáveis de entrada e múltiplas variáveis de saída. Eu só tenho que combinar os valores dela. Como é que eu combino os valores dela? Eu utilizo os conectivos lógicos, que é ou, e o não, por exemplo. Então, na lógica fuzzy, quando eu faço um e lógico, né, que é a operação de intersecção, então isso tem dois conjuntos nebulosos de entrada. Então, se A é igual a alguma coisa e B é igual a outra coisa, então eu tenho que pegar a pertinência do A, a pertinência do B e achar o mínimo entre eles. Se eu utilizar ou, se A é igual a alguma coisa ou B é igual a alguma coisa, aí eu utilizo o máximo, pego a maior pertinência dos dois. E a negação, eu pego aquela pertinência, o valor máximo da pertinência é igual a 1, né? Então eu só pego aquela pertinência e subtrair de 1. Quando eu estou negando um conjunto nebuloso, se ele for 0, eu quero que ele seja 1. Se ele for 1, eu quero que ele seja 0. E se ele for algum valor no meio disso aí, ele vai ser espelhado. Então é só pegar de 1 e subtrair. Então, eu estou fazendo implicação, olha lá a minha regrinha nebulosa. A vírgula B implica em C. Isso aí, gente, nós vamos ver bastante daqui para frente. Esse A vírgula B setinha C é uma regra nebulosa. Como é que eu leio isso aí? Eu leio se A e B, então C. Entenderam? Se A e B, então C. Então a vírgula aí é I. Se eu coloco ponto e vírgula, é se A ou B, então C. Beleza? Então, se eu estou utilizando o conectivo lógico I, eu estou achando o menor valor de pertinência entre o A e o B. E eu vou pegar esse valor e aplicar ao conjunto C. Ou seja, essa setinha é o operador de implicação lógica. Eu vou acrescentar isso nos slides. Significa que C vai ter a mesma pertinência resultante do mínimo entre A e B. Ok? Então, sempre a setinha significa implicação lógica. Que é o então, né? Essa setinha que é o então significa que eu estou transferindo a pertinência resultante lá do precedente para o consequente da lógica. Com isso, gente, eu posso combinar vários conjuntos fuzzy de diversas variáveis diferentes. Então, eu posso fazer isso com dados muito mais complexos para poder representar funções complexas, tanto com várias variáveis de entrada quanto com várias variáveis de saída. Então, conjuntos nebulosos, eles podem ser utilizados para representar funções extremamente complexas. E isso faz a ligação direta e imediata dos conceitos que a gente viu até agora com aquele início que a gente viu lá atrás, que é o aprendizado supervisionado. Eu posso utilizar conjuntos nebulosos para aprender comportamentos a partir de dados. Então, qual que é a minha lógica? Eu posso usar conjuntos nebulosos para representar qualquer função. Qualquer função. Então, existe uma teoria, um conjunto de teoremas matemáticos que a gente chama de teoremas de representação. Não existe um só, são vários, né, diferentes, mas eles provam matematicamente que qualquer função, simples ou complexa, ela pode ser representada como a soma de outras funções mais simples, como uma soma finita de outras funções mais simples. Então, eu não vou entrar no método matemático dessa discussão, está fora do escopo aqui da nossa disciplina, mas isso é provado matematicamente, que eu tenho um grau de erro que eu aceito, né, que é o erro de aproximação das funções, e aí eu vou escolher uma quantidade de outras funções mais simples. Funções de pertinência. No nosso caso aqui, são as funções de pertinência, são os conjuntos nebulosos, ok?
E eu consigo decompor uma função e eu vou falar assim, com qual nível de proximidade que eu quero representar essa função. E aí, quanto mais funções simples eu acrescentando, mais próxima vai ser a minha representação. Entendeu? Então, veja bem a definição aqui. Qualquer função complexa pode ser representada como uma soma finita de outras funções mais simples. A gente já sabe que essas funções mais simples são os meus conjuntos nebulosos. Então, vamos supor que eu tenha uma função que é essa função de baixo, que é uma senoide, uma espécie de uma senoide, umas ondinhas. Ela é uma função bem suave. Se eu quiser representar essa função, mas de forma bem grosseira, eu escolho, sei lá, 3 conjuntos nebulosos. 3 conjuntos nebulosos, eu consigo aproximar essa função? Consegue, mas com uma margem de erro grande. Certo? Que é esses quadradinhos que tem em cima. Beleza? Eu resolvi agora melhorar a qualidade da minha aproximação com essa função. Eu acrescento mais. Ao invés de 3 conjuntos nebulosos, eu vou utilizar, sei lá, 5 conjuntos nebulosos. Aí ela já fica mais parecendo uma escadinha. Ela está mais próxima da função embaixo. Não, agora eu vou utilizar 15 conjuntos nebulosos. Aí ela já vai ficar bem mais próxima. E se eu utilizar, sei lá, 30 conjuntos nebulosos, eu praticamente recupero a função original. Ou seja, eu consegui aproximar aquela função e eu quero saber em qual nível de qualidade que eu quero aproximar aquela função. E aí eu vou escolher a quantidade de conjuntos nebulosos que for suficiente para poder descobrir isso. E eu vou aceitar a margem de erro. E se eu quiser poucos conjuntos nebulosos, eu consigo representar, mas com a margem de erro maior. Se eu quiser muita proximidade, aí eu vou ter que abrir mão de poucos conjuntos, para utilizar muitos conjuntos nebulosos, e ela vai ficar bem próximazinha ali. Então, isso aí é a essência do teorema da representação. Eu estou representando uma função arbitrária qualquer como uma somatória de outras pequenas funções. Cada função vai representar um pedacinho da função grande. Pode falar, Lucas. Ô, Petrônio, ligar o ventilador. Pode falar. Esse gráfico que você mostrou, ele me lembrou da discretização do sinal contínuo. Vocês fazem processo semelhante? Fourier, exatamente. Fourier, ele é um dos métodos de você decompor um sinal contínuo com uma soma de outros sinais mais simples, né? O teorema de Fourier é qualquer função periódica contínua pode ser decomposta como uma soma de senoides. Qualquer função. Entendeu? Inclusive, essa função quadrada aí, ela pode ser aproximada como uma soma de senoides. No nosso caso aqui, nós estamos aproximando utilizando uma daquelas funções lá, ou uma função triangular, ou uma função trapezoidal, ou uma função gaussiana. Mas o princípio é exatamente o mesmo, Lucas. Exatamente o mesmo. São formas diferentes de se fazer, mas tudo baseado nesses teoremas que são os teoremas de representação. Tá claro? Beleza. Continuando aqui. Aí, gente, nós temos que fazer um link lá com a primeira parte da disciplina, que é com o aprendizado supervisionado. Então, ou seja, quanto mais conjuntos nebulosos, maior o nível de detalhe. Porém, a gente tem que lembrar daquela questão do viés e da variância, certo? E do subajuste, do sobreajuste, do underfitting e do overfitting. Então, eu não posso nem escolher poucos conjuntos demais, porque se eu escolher poucos conjuntos nebulosos demais, o meu modelo ele vai ser incapaz de aprender o sinal. Agora, se eu colocar conjuntos nebulosos demais, aí o meu modelo ele começa a aprender os ruídos, além do sinal.
Entendeu? Então, existe um número ideal de conjuntos que eu tenho que escolher em cada variável, e esse valor ele é diferente. Se eu tiver uma variável, é um conjunto. Se eu tiver duas variáveis, cada uma dessas variáveis tem um número ideal de conjuntos. Podem ser os mesmos? Podem ser diferentes. Não sei. Vai depender de cada problema. Ok? Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu aquela função lá no início, a gente deduziu o comportamento dela só olhando o gráfico. Mas eu posso deduzir o comportamento dela utilizando dados, igual a gente fez com as outras, igual a gente ajustou uma regressão lá atrás, por exemplo, eu posso aprender o conjunto das regras, ok? Então isso serve tanto para problemas de classificação quanto para problemas de regressão. Então vamos supor que eu tenho essa função aí, olha. Essa função aí eu tenho duas variáveis. Eu tenho duas variáveis de entrada, duas variáveis descritivas, né? Que é o meu x1, é o meu x2, e eu tenho uma variável de saída, que é o meu y. Eu sei a função matemática que gera isso aí, mas eu não vou falar para vocês. Entendeu? Não interessa. Aqui nesse momento. Então, o meu x1 ele varia entre menos 6 e 6, e o meu x2 varia entre menos 1 e 1. Beleza? E aí tem o meu y, que é o resultado da combinação de uma função desconhecida lá, que combina o x e o y e gera, que combina o x1 e o x2 e gera o meu y. Dado que eu tenho esse banco de dados aí, como é que eu posso utilizar a lógica fuzzy para aprender essa função aí? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é particionar as variáveis. Ou seja, pegar cada uma daquelas variáveis, x1, x2, x3, e dividir elas, criar os conjuntos nebulosos para cada uma delas. Aí volta naquela questão. Cada variável V dessa que está nos dados, ele tem o seu próprio número de conjuntos nebulosos. Não é só o número, não é só a quantidade, não. Tem a quantidade e os parâmetros. Entendeu? Qual que é a função de pertinência daquele conjunto nebuloso? Se ele pode ser um triângulo, mas ele precisa ser um triângulo certinho, ele pode ser um triângulo mais tombado, isósceles, né? Que fala mais tombado para cá, mais tombado para a direita, mais tombado para a esquerda? Pode, nada obsta. Ok? Então, a escolha dos parâmetros também diz como que eu vou representar os dados daquela variável. Então, essa etapa de particionamento aí, eu crio uma variável nebulosa para cada variável numérica do meu problema. Acho o universo de discurso, né, que é o valor mínimo e o valor máximo, que está dentro daquilo ali, e vou dividir esse universo de discurso, em vários conjuntos nebulosos. Cada conjunto nebuloso tem sua própria função de pertinência. Então, eu peguei lá, por exemplo, a minha variável x1, ela varia entre menos 6 e 6. Eu decidi, por exemplo, dividir ela em 5 conjuntos nebulosos. E a minha variável x2, que varia entre menos 1 e 1, eu decidi dividir ela em 3 conjuntos nebulosos. E a minha variável y, que varia entre menos 1, isso aqui está invertido, desculpa, 1 e menos 2, eu dividi ela em 4 conjuntos nebulosos. Aí você me pergunta, como que eu achei esses valores? Chutei. Agora, se eu estou num problema real, né, eu posso utilizar um algoritmo de aprendizado de máquina para poder decidir isso. Então, por exemplo, eu posso pegar lá o meu random search, ou eu posso pegar o meu algoritmo genético e colocar ele para aprender isso. Aliás, eu posso colocar ele não só para aprender quais são os melhores particionamentos lá de cada variável. Eu posso colocar ele para aprender até as regras. E isso aí é uma coisa que nós vamos falar mais na próxima aula, mas é o famoso sistema fuzzy evolutivo. O que é o sistema fuzzy evolutivo? O sistema fuzzy evolutivo é aquele que utiliza algoritmos evolutivos para treinar sistemas fuzzy, para aprender sistemas fuzzy. E você tem sistemas
neurofuzzy, são sistemas que misturam lógica fuzzy com redes neurais. E você tem sistemas neurofuzzy evolutivos, que você utiliza um algoritmo genético para aprender uma rede neural fuzzy. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Ok? Bom, beleza. Isso aqui eu chutei esses valores. E aí criei os conjuntos nebulosos para cada uma das variáveis. Então, eu não tenho nomes, né? Não sei o que significa cada uma daquelas coisas ali. Então, eu coloquei os nomes dos conjuntos nebulosos. Da variável x1 vão ser A, da variável x2 vão ser B, e da minha variável y vão ser C. E aí, então, cada um dos conjuntos separando as regiões de cada um daquelas variáveis. Então, beleza, bola para frente. Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Vou fuzzificar. Vou pegar todas as instâncias do meu conjunto de dados e vou escrever elas na forma fuzzy, né? Eu quero os valores fuzzy dos valores de entrada e dos valores de saída para os conjuntos de cada variável. Obviamente, dos conjuntos de variável de entrada e dos conjuntos de variável de saída. Então, aí, olha só lá, o meu x1, meu x2 e o meu y são valores numéricos, e aí tem o meu tio x1, meu tio x2 e o meu tio y, são os valores fuzzy. Olha só que interessante. Como que os meus valores numéricos agora viraram conjuntos nebulosos. E aí você vai ver que para alguns conjuntos, para alguns valores, eu só tenho um conjunto nebuloso, mas para outros valores eu tenho 2 conjuntos nebulosos. Ok? E aí, o que é a minha criação de regras? A minha criação de regras é combinar esses conjuntos nebulosos aí no antecedente e no consequente. Então, a próxima parada aqui vai ser a indução de regras. Eu crio um conjunto de regras vazio, certo? Vai ser meu R. Para cada instância fuzzy de x e de y, eu vou ver se já existe uma regra lá que tem aquele precedente. Então, o meu x fuzzy é o precedente da regra. Né? Lembrando que esse x fuzzy aí, são todos os atributos descritivos, ou seja, o meu tio x1 e o meu tio x2, né? Nesse caso. Se já houver alguma regra lá com aquele precedente, então, se não houver uma regra, então acrescenta a regra inteira. Se tio x, que é o meu precedente, então tio y, que é o meu consequente. Adicionando as regras. Se já existir aquela regra lá no conjunto de regras, aí eu altero só o consequente. Eu adiciono os conjuntos lá do tio y, lá no consequente. Por que isso é importante? Por quê? Porque aí existem esses conjuntos nebulosos, eles podem aparecer mais de uma vez, e eu quero anotar quantas vezes ele aparece para dar mais importância no conjunto que aparece mais vezes, que é o peso de cada conjunto. Certo? E aí, além de tudo, eu vou falar assim, ó, eu tenho o meu A1, x1 é igual a 1, e o meu x2 é igual a B3. Então, C1 com peso de 0,5, o meu C2 com peso de 0,3 e o meu C3 com peso de 0,2. Eu falei que o C1 é o mais importante, ele é mais presente, ele aparece mais vezes quando acontece esse precedente. Ok? Então, olha só. Eu começo lá na primeira linha, pegando o meu A1 e o meu B1, e eles dão C2 para cada um deles, certo? E aí eu criei a primeira regra. Quando x1 é igual a 1 e quando x2 é igual a B1, então y é igual a C1 ou C2, certo? Na verdade, nem ou não, é i. Aí eu vou para a segunda regra. Já existia essa regra aí, ó, A1, B1. Então eu aumento a frequência dos dois conjuntos. Quando x1 é igual a 1 e x2 é igual a B1, então meu y é igual duas vezes o conjunto C1 e duas vezes o conjunto C2. E aí, para cada nova
instância falsificada que vai aparecendo, o meu conjunto de regras vai aparecendo, vai aumentando, ok? Aí eu vou criando as regras, e essas regras estão descrevendo o comportamento daquela função baseado no que eu tenho nos dados. Até que eu chego no meu conjunto final de regras que descreve o funcionamento de toda aquela função. Então, aquela função que está aqui, essa função, eu consigo aprender ela utilizando os dados que estão aqui, sem conhecer a função matemática. Veja bem que isso aí não cabe, por exemplo, numa função, numa regressão linear, porque a regressão linear, isso aí não é uma função linear. Entendeu? Então, eu consegui aprender aquela função e está aqui a descrição da minha função utilizando regras nebulosas. Lembrando que aí, cada bichinho desse significa se x1 é igual a 1 e x2 é igual a b1, então eu tenho o conjunto, meu y vai ser o conjunto C1 4 vezes, e o meu conjunto C2 4 vezes. Esse 4 vezes aí fica esquisito, então a gente normaliza isso aí, que aí vai ser a mesma coisa, de 0,5 do conjunto C1 e 0,5 do conjunto C2. Beleza? Já que eu já tenho o meu conjunto R, que é o meu conjunto das regras, o que eu faço agora? Quando eu tiver uma nova instância, né, eu vou falsificar a entrada X, eu vou criar o tio X, que é o falsificado, nós já vimos isso. Vou buscar no conjunto das regras qual a regra cujo precedente case com aquele X falsificado, né, que tem os mesmos conjuntos nebulosos. Vou selecionar os consequentes tio Y dessas regras que eu selecionei e vou defalsificar o valor numérico de Y com base naquele Y nebuloso. Então, vejamos aqui. Vamos supor que eu tenho o meu X, que é o meu X de entrada, x1 é igual a menos 3, x2 é igual a menos meio. Quando eu falsifico x1, que é o valor 3, o meu tio x1, ele é o conjunto A1 com pertinência 0,5 e o conjunto A2 com pertinência 0,5. Já a minha variável x2, que tem o valor menos meio, ela vai ser falsificada, ou seja, o meu tio x2 é igual ao conjunto B1 com pertinência 1. Então, quais são as regras nesse meu conjunto de regras aqui? Quais são as regras que casam com esse precedente? A1B1 e A2B1. Olha, então, eu tenho duas regras lá, olha, A1... se x1 é igual a 1 e x2 é igual a b1, então y é igual a meio c1 e meio c2. E eu tenho a segunda regra, que é se x1 é igual a 2 e x1 é igual a b1, então y é igual a meio c1 e meio c2. É basicamente a mesma coisa, só que só muda o precedente da regra. Agora vamos defalsificar. Olha lá. A1 e B1, ou seja, eu estou utilizando a intersecção. Qual que é a... Eita, isso aqui não é ponto 1, não, é 1.0. Qual que é o mínimo entre meio e 1? Meio. E qual que é a ativação da regra 2? Qual que é o mínimo entre meio e 1? Meio. Gente, isso aqui não é ponto 1, é 1, beleza? Na hora que eu vou defalsificar, é muito simples, né? Eu tenho o ponto central do conjunto C1, né? E o ponto central do conjunto C2. Um é ponto meio, o outro é 0. Lembrando que nas regras lá é meio C1 e meio C2. Então, meio C1 é 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,25. E o outro é 0, não interfere muita coisa. Agora, eu tenho que pegar a ativação da regra, que também é meio. Então, eu estou pegando meio vezes 0... meio vezes 0,25, que é 125, mas isso vai acontecer lá no outro também, na segunda regra. O resultado, o meu valor do meu y é igual a 0,25. Ou seja, a partir de um valor numa entrada numérica, que é o meu menos 3 e o meu menos 5, e o meu conjunto de regras, eu consegui chegar a valor final do meu y. Calculei aquela função sem conhecer a matemática
daquela função. Então, este é o meu modelo. Não são só as regras. São as regras e o particionamento. Com isso, gente, com esse arcabouço, eu consigo representar qualquer função matemática com qualquer complexidade. Agora, o que eu preciso escolher são os parâmetros. Qual que é o melhor número de conjuntos nebulosos para cada variável? Quais são os melhores parâmetros para cada conjunto nebuloso? Qual que é a melhor função de pertinência? Qual que é o melhor conjunto de regras? E quando eu digo qual que é o melhor conjunto de regras, é aquele que maximiza a generalização, né, a aproximação da função, e com a menor quantidade de regras. Então, isso aí, senhores, são os fundamentos gerais da lógica fuzzy. A lógica fuzzy, ela é um instrumento matemático que a gente utiliza para poder representar dinâmicas complexas de funções, relacionamentos entre valores de variáveis, entre variáveis descritivas e a variável alvo. E da forma como eu construir as regras, eu posso embutir qualquer tipo de função matemática ali, e eu vou fazer tudo isso sem conhecer a função matemática que está por trás. Eu vou fazer tudo isso apenas utilizando termos linguísticos. Então, essa é uma ferramenta matemática importantíssima dentro da inteligência computacional que a gente utiliza para poder aprender e representar comportamentos complexos. O que a gente vai ver na próxima aula? Nós vamos ver a prática disso aqui, aprender aproximar algumas funções utilizando conjuntos complexos, ok? O que nós vamos ver depois? Nós vamos utilizar a lógica fuzzy para problemas que não são de aprendizado de máquina. Nós vamos utilizar lógica fuzzy, por exemplo, para problemas de controle. Como é que eu controlo, por exemplo, um carro ou um drone utilizando lógica fuzzy? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu chego lá? Então, esses são os próximos passos da disciplina de inteligência computacional nesse tópico de lógica fuzzy.